O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda da oitava, nós escutamos mais um testemunho de Pedro. Ontem nós escutamos Pedro falar e hoje de novo é Pedro falando. Mas qual é o livro? Atos dos Apóstolos. Pedro está falando com uma firmeza. Ele está dizendo: olha o Cristo. Vós viram o que foi feito com ele. Deus o enviou. E Deus mesmo destinou para a cruz. E Deus mesmo o ressuscitou dos mortos. É nele a nossa alegria. Nós não fomos abandonados aqui. Deus veio para nos resgatar. E aí Pedro lembra de Davi, patriarca, porque foi anunciado que ele teria um descendente que permaneceria no trono. Olha que Salomão pediu sabedoria a Deus, recebeu, mas saiu da graça. O que adiantou? Não pode ser Salomão. Quem? Uma posteridade sem fim? Só com Deus, porque todos nós somos passageiros, todos nós. Agora o Senhor não. O reino dele não passa, ele não perde o seu cetro. Ele é rei do universo. Esse é o nosso Deus. O reinado que permanece. Cabe ao nosso coração se decidir por esse reino, porque Deus já te fez para esse reino. Mas ele não vai te obrigar a chegar lá. É preciso que eu queira o reino de Deus. Sim, Senhor, eu quero o teu reino. Eu quero estar na tua casa. Eu quero viver na graça. Eu quero comungar nesse altar. Eu quero estar contigo. Eu quero viver a palavra. Eu quero fazer a tua vontade. Sim, Senhor. Eu quero estar em ti, pois somente tu és caminho, verdade e vida. Quantas lágrimas Pedro chorou para dar esse testemunho. Bento XVI, ainda o teólogo, padre Joseph Ratzinger, ele diz que só tem direito de cantar o aleluia e celebrar a festa do domingo de Páscoa quem chorou seus pecados na sexta-feira santa. Pedro está testemunhando aqui porque ele chorou e chorou muito. Eu repito o que eu já disse em outras homilias da tradição, dizer para nós que embaixo dos olhos de Pedro ficaram fossas de tanto que ele chorou pelos seus pecados. Quem chora pelos pecados não os repete, vence-os. Segundo Santo Isaac,
chorar os pecados é uma graça maior do que ressuscitar os mortos. Olha a importância de que nós façamos uma contrição. A gente não pode banalizar o pecado, meu irmão, minha irmã. Se a gente banalizar o pecado, a gente vai ficar dando a mão para Satanás todos os dias. Não pode. Eu quero viver na graça. E para viver na graça, eu não vou aceitar os projetos que o maligno coloca. Imagina, para viver um matrimônio santamente, quantas conversinhas do mal Satanás não coloca? Quantas situações de tentação? Ah, se o homem não for firme. Ah, se a mulher não for firme na graça. Se perde. Basta uma brecha. Basta uma brecha. E ali vai se afastando do Senhor. Como que um jovem vai manter pura a sua vida? Isso está no Salmo 118. E a resposta é: vivendo na palavra do Senhor. Seguindo a palavra de Deus. Se eu seguir essa palavra, eu não vou me perder. É aquilo de Josué. Não vai para a direita, não vai nem para a esquerda. Retamente na palavra. Não se desvie dela. Esta é a alegria da ressurreição. Tem muita gente que até está na igreja. Nossa, que até tem cargo na igreja. Mas não vive na palavra. É por isso que depois qualquer coisinha acaba deixando. Porque nunca foi verdadeiramente de Cristo. Quem é verdadeiramente de Cristo vive na palavra. Deus não é simplesmente um acessório. Não, então, alguém que eu vou dizer o nome. Deus é o próprio coração. Deus é a própria vida. Deus é a própria alegria. É isso que Pedro está transmitindo. Agora a pergunta é: Pedro está fazendo isso na força dele? Não, não é na força dele. Ele está fazendo pela força do Espírito. Porque o Pentecostes aconteceu. Pedro está dizendo àquela multidão que escutou o barulho, que tomou aquele lugar, que tomou o cenáculo. E ele está pregando. Pedro, aquele que teve medo. Sim, ele, 3 vezes. Ele disse que não conhecia o Senhor. Eu gosto da imagem. Mel Gibson colocou isso muito bem no filme A Paixão de Cristo. Pedro aquecendo as mãos ali no fogo. E trai o Senhor. Pedro que se aqueceu no fogo. Hoje não se esconde. Porque um fogo maior queima no coração dele. É o fogo do Santo Espírito de Deus que o mundo não pode apagar. Se esse fogo estiver queimando dentro do coração, o mundo pode vir com tudo. Não vai derrubar. Não vai tirar você da graça. Se for esse fogo que estiver te conduzindo. Se for esse fogo que estiver se sustentando. Aí eu lembro muito bem. Providencialmente, como os santos cuidam de nós. Como os santos intercedem por nós. Eu na adolescência refletia sobre o balão. Nunca entrei no balão. Mas eu achava tão legal o balão. Saber que subia lá no alto. E aí eu fui entender como é o balão, gente. Tem um foguinho que fica no meio. Entende? Que vai da altura. Espírito Santo, faz o balão subir. Porque o balão foi feito para o alto. Que graça que tem balão no chão. Tem que estar no alto. Agora, para poder subir, tem que cortar uma corda. Tem que tirar uns pesos de areia que ficam dentro do balão. Para então ele subir. E eu falei, nossa, isso aqui são os pecados. São os apegos. São as coisas erradas. A gente vai tirando, fico mais livre. Até que eu ganho as alturas. Quantos sacos de areia ainda está na nossa vida? Que precisam ser tirados. Quanta corda que ainda precisa ser cortada para a gente tomar as alturas. E às vezes a gente fica com apego com a corda. Mas está tão bom viver assim desse jeito. É tão tranquilo. Eu tenho medo do que Deus vai fazer comigo. Quantas vezes? Ai, padre, então eu preciso mesmo. Mas eu fico com medo assim de entregar a minha vida. Você fica com medo de entregar a sua vida? Para quem te deu a vida? Que sentido que tem isso? Medo de entregar a vida para quem pode te tirar a sua vida a hora que quiser. Se Deus falar, foi. Então não tem que ter medo dele. Tem que querer conhecê-lo. O medo tem que ser viver sem ele. O medo tem que ser se perder do Senhor. Santa Gema Galgani diz, só tenho medo, ofender o meu Senhor. É por isso que o Senhor olha para aquelas mulheres que estão medrosas. Você imagina que elas tremem que nem vara verde, tão branca que nem sulfite. Porque você imagina, não está o Senhor lá e agora não ressuscitou. Quer contar para todo mundo, a palavra nem sai direito. Estava uma loucura no coração daquelas mulheres. E o Senhor diz, elas estão com medo, porque é algo que elas nunca viveram. E o Senhor diz, não tenhais medo.
Isso é só para elas? É para nós? Isso é para você? Não tenha medo. Se entrega para o teu Deus. A nossa alegria é estar nele. A nossa alegria é viver para ele. A tristeza é a vida sem o Senhor. E quantas pessoas tristes? Uma multidão de pessoas tristes, que ficam procurando sentido nas coisas, e vai para a balada, e vai para a droga, e vai para um monte de misérias, de prostituição mesmo, misérias para o corpo, tentar sentir um prazer. Não adianta, não adianta. Tenta preencher, mas não preenche. Só Deus preenche a gente. Só Deus. Só Deus sacia a nossa sede. Só Deus sacia a nossa fome. E isso você pode perguntar para todo mundo que viveu uma verdadeira conversão. Pega um povo depois de um retiro bom, depois de um acampamento, do momento de encontro, assim, sabe? Uma missa que entregou o coração, menino, é um divisor de águas. A pessoa se vê diferente. Por quê? Porque é diferente. A palavra diz que é uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, tem que vencer o medo. Tem que confiar no Senhor. Olha, contar uma coisa para vocês. Eu, como criança, tinha um medo imenso. Quando morria gente, meu pai do céu, e meus pais iam lá rezar, às vezes no velório, eu tinha um medo absurdo. E aí, todo mundo em casa, estávamos lá na sala e meu pai pedia: filho, vai pegar um copo de água. Na cozinha, corredor, tudo escuro, meu Deus do céu. Penso, o corredor mais longo da minha vida era quando meu pai pedia para pegar água na cozinha. Aí eu ia, pegava água, chegava correndo, derrubando, mas no final eu estava firme. Chegava com meio copo de água, porque a outra medida ficou pelo caminho. De medo, um medo que eu tinha. E eu fui entendendo depois. Nossa, não tem sentido esse medo. Não tem sentido. Não tem sentido. Hoje, tantos velórios que a gente vai e reta, você vê que coisa. Até necrotério eu já fui, quando assim, tive que ir já com a família, sofrendo, acompanhado daquilo. A gente vai compreendendo, não posso ter medo. Agora eu entendi realmente, pela história dos santos, do que eu tenho que ter medo. Tenho que ter medo é de cair no pecado. É de sair da palavra. É de perder a graça. Esse tem que ser o medo do seu coração. Agora Cristo busca, vai mesmo, vai para a adoração, vai para o rosário, vai para a penitência, vai sem medo, vai para o sagrado coração de Jesus. É o teu lugar, o lado aberto do nosso Senhor. Vá lá, vá na força do Espírito e você vai ser fortalecido. A gente precisa vencer o medo para poder anunciar nosso Senhor. E aí eu lembro alguns amigos missionários que foram para uma missão, pregar, levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nas casas, nas praças. E aí eles sempre iam de 2 em 2, às vezes 2 duplas. Estávamos lá anunciando e tal. Eles chegam numa casa e nitidamente o menino mais tímido, que tinha mais medo, Deus falou ao coração dele: insiste aqui. E aí bateu palmo, ninguém atendeu. Já era hora de ir, insiste aqui. Ele falou para o outro: não, eu tenho que insistir. Não, mas ninguém sai. Ninguém saiu, vamos embora. Não, mas eu tenho que insistir. Deus falava: insiste, insiste. Bate, bate, grita, chama. E ele ali: não, mas vamos embora, vamos embora. Não, eu preciso. E ele ficou sozinho. Mas ficou batendo palma, batendo palma, batendo palma. A mão já estava cansando. E Deus falava: insiste, insiste. E ele bateu. Aí nessa hora, ninguém saiu, nenhum barulho de nada. Deus falou: agora anuncia o meu amor. Anuncia. E ele: Jesus te ama. O Senhor disse: está baixo, tem que ser mais alto. Jesus te ama, mais alto. E ele gritou: Jesus te ama. Nesse momento ele escutou um barulho no fundo daquela casa. E vem um homem, meia idade, se escorando pelo muro, chega naquele portão e chora copiosamente. Abre o portão, leva ele para o fundo e mostra a corda preparada para o suicídio. E a cadeira lá. Ele estava em cima da cadeira. Ele só não acabou com a própria vida porque alguém estava batendo palma. E quando ele disse: não vai parar de bater, eu vou me enforcar assim mesmo, porque ninguém me ama. Ele escutou lá de fora: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama.
E se aquele menino tivesse medo? Uma vida seria ceifada. O que o nosso medo não faz? O nosso respeito humano, estou com vergonha de falar o nome de Jesus. Quantos que poderiam ser salvos se nós não fôssemos tão medrosos, tão cheios de vergonhinha de anunciar a nossa fé? Então não tenha medo. O Senhor está dizendo para ti: confia, vai, e mais, alegrai-vos. Seja qual for a tua tristeza, escuta essa palavra, alegrai-vos. Seja qual for a tua dor, escuta esta palavra, alegrai-vos. Como, Padre, me alegrar? Se a minha família ainda está com problema, é que o Senhor não está lá na empresa para só ver aquilo que eu sofro, para ver aquilo que eu estou sofrendo, as perseguições. Como me alegrar? Sim, eu tenho que me alegrar, porque isso não é maior que o Deus que morreu por mim. Isso não é maior que a ressurreição. E antes da ressurreição veio espinho, veio cusparada, veio perseguição, veio açoite. Eu vou querer chegar na ressurreição antes de passar por isso? Então, quando vir o espinho, quando vir a dor, se alegre. Porque se for por Jesus, a ressurreição virá no terceiro dia. Não sabemos como será, mas virá. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. E quem com Ele permanece, verdadeiramente também ressuscitará. Olha bem para o teu coração e faça uma prece: o Senhor ressuscitado, eu preciso vencer o meu medo de me entregar, o meu medo de confiar, o meu medo de me abandonar em Ti. Senhor, venha ser a minha alegria, venha ser a minha coragem. Derrame nessa Santa Missa uma porção especial de graça, porque Tu conheces as minhas realidades, as minhas imperfeições. Toca no meu coração, fazei-me corajoso, fazei-me, Senhor Jesus, confiante, para que assim eu nunca desista da Tua ressurreição por nada. Eu Te busque, Senhor, mais que tudo nesta vida. Assim, confiemos que Ele escuta nossas preces e que na missa, que é o céu aberto a nós, estamos a receber grandiosas graças de Suas mãos, de Suas tão belas mãos, chagadas, feridas, mas que venceram os cravos. Com Ele, nós também venceremos. Seja qual for o cravo, seja qual for a dor, que Maria Santíssima interceda por nós, nesta luta pela graça, nessa luta pelo céu.